Bem-vindo a todos. Vem comigo para a gente comentar assuntos necessários do dia a dia e eu espero que todos estejam bem em toda a parte do Brasil e do mundo. Como que vai o seu país? Como que vai a tua nação? Vamos sempre fazer a diferença, como sempre a gente fala de fazer a diferença e de ser um mordomo, né? Defender a vida, defender os valores da vida, defender os bons princípios, defender aquilo que é bom, que o Criador tem deixado para toda a humanidade. Sempre semear a boa semente. Aquele que semeia a boa semente para colher no futuro está fazendo certinho, porque quem semeia a boa semente vai colher o bem, né? Aquele que semeia a semente, que é a semente do espinheiro, vai colher o espinheiro, né? Aquele que vai semear o bem, né? O amor, a paz, a felicidade, a mensagem de Deus, né? Vai colher o bem, vai ter o seu galardão quando chegar lá no futuro. Ele vai colher o que ele plantou. Não adianta as pessoas querer pisar em cima dos outros, querer humilhar as pessoas, que isso as pessoas que semeia o ódio, semeia a inveja, semeia a confusão, ele vai colher a confusão. E a gente vê, né, quanta gente que tem sofrido em várias partes do mundo devido à circunstância que existe no mundo, né? Que as pessoas sofrem, passam dificuldades, mas que também consegue vencer, né? Aquele que tem coragem, fé, atitude, sempre vai vencer o mal, porque o mal não é maior. Deus, o Criador, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ele é muito maior do que o mal. O mal não prevalece para sempre. Mas o Criador, que fez todas as coisas do nada, ele fez tudo, ele prevalece, né? A gente vê quantas coisas que acontecem, né? No mundo, pessoas que sofrem humilhações, pessoas que não têm apoio e que muitas vezes são discriminados. Não podemos discriminar ninguém, nem também idolatrar o meio ambiente, né? Temos que guardar, preservar o verde, preservar as águas, as fontes de água, mas não podemos idolatrar no meio ambiente, achar que o meio ambiente
É como se fosse um Deus. O meio ambiente não podemos de maneira nenhuma transformar em idolatria. Temos que respeitar o meio ambiente, a natureza, temos que cuidar, preservar as árvores, os frutos, os plantios, e também não somente defender as reservas de matas, né? E outras reservas que tem por aí do verde, mas também tem que defender e apoiar o plantio, né? As pessoas precisam plantar. Em toda parte, em vários estados, as pessoas têm que ter a liberdade de plantar qualquer coisa. A gente já tem ouvido sobre os índios, que os índios não podem plantar qualquer plantação, que eles podem plantar, por exemplo, mandioca e trabalhar com farinha, fabricar farinha, mas não pode plantar e nem mexer com mineração. Eu acredito que tem que ter abertura, tem que ter favorecimento tanto para os índios que desejam trabalhar e plantar, não somente mandioca, que faz farinha, né? A mandioca é um produto, né, que se faz a farinha. Farinha que é usado, né? Os nordestinos usam e outras partes, né? Em toda parte usa-se a farinha, farinha de mandioca, farinha cru, farinha torrada, mas tem que ter abertura, por exemplo, em várias regiões do mundo, deve ter abertura para os agricultores, para os agronegócios, para aqueles que têm sua chácara, eles precisam plantar, né? Por exemplo, no Amazonas, o Amazonas é o lugar que mais tem a área verde, mas todos os lugares têm que ter abertura para plantio, né? Porque as pessoas tiram o sustento através do plantio na terra, né? O trabalhador, o agricultor, tudo que as pessoas, os cidadãos de todo o país e todas as nações, ele se alimenta com o pão que está na mesa, né? Os grãos, cereais, integrais, chá, frutas, é tudo de pomares, é tirado da terra. Não podemos aceitar, né, as humilhações, né, que existem, né? Pessoas que são tirado das suas terras com agressividade, por exemplo, né? São confiscados, né, os gados, os animais, e as pessoas muitas vezes são ordenados a sair das suas terras, como muitas histórias tristes que houve, inclusive no Brasil, em que muitos lugares, né, tem o estado, por exemplo, né, tem um estado que os plantadores de arroz no Brasil, eles foram ordenados a saírem, deixarem aquelas terras e deixar de plantar, né? Plantar o arroz, né? Era um lugar uma área que era a maior produção de arroz e foi ordenado
a sair das terras, e hoje é um lugar deserto, né? É um lugar deserto. Eu, no momento, eu não vou falar o estado que é, né? O estado que agora eu estou aqui para comentar outros assuntos, então a gente está apenas dando uma palhinha, explicando pequenos detalhes, né? Se eu não me engano, não sei se é o estado de Roraima, né? Não sei, eu não tenho certeza no momento, mas eu sei que era o lugar que era o maior plantio de arroz. Foram tudo expulsos, né? Os plantadores de arroz tiveram que abandonar as terras e hoje é um lugar deserto, né? É um lugar deserto. Em muitos lugares, a maldade, né? O confisco, né? Tem acontecido, né? Então, deve em todos os estados ter a liberdade de plantar. O índio também tem que ter a liberdade de plantar. É necessário ter uma política em que os índios tenham liberdade não só para fazer farinha, não só para plantar só feijão, mas tem que ter uma abertura que eles também possam plantar qualquer coisa. O índio, ele é igual o branco, né? O índio é igual ao branco, é igual ao negro. Ele tem as mesmas identidades, por exemplo, eles são seres humanos também, devem ser respeitados com certeza, né? Então, tem que ter abertura para plantio, tem que ter reservas de matas, mas não também endeusar o meio ambiente, proteger o meio ambiente e também fazer o meio ambiente de uma idolatria, né? Temos sim que preservar os bons princípios, tem que preservar, por exemplo, a área verde, mas também tem que dar espaço para todas as pessoas plantar também, porque tudo que os trabalhadores, o cidadão tem de alimentação vem tudo do campo, é tirado do campo, né? E a gente vê aí, né? Muitas maldades que acontecem no mundo, por exemplo, tem aquele livro, por exemplo, A Grande Fome de Mao, né? Então, Mao Tse-tung, lá na China, através do Partido Comunista, ele queria alcançar, né, o auge, né, da Inglaterra, né? E ele começou a forçar os trabalhadores, as pessoas pobres, a trabalhar mais e mais e diminuir a alimentação, né? As pessoas trabalhavam e eles não davam a alimentação necessária. Então, as pessoas começou a cair, né? Morrer em pé, cair, porque ele não dava alimentação. Ele queria alcançar a Inglaterra, né? E ele começou a sacrificar o seu povo, né? Aquele livro, como eu já tenho falado, né? A Grande Fome de Mao na China. E muitas pessoas morreram de fome porque ele queria avançar com a sua economia e esse livro relata essa história, né? A gente vê que o comunismo nunca funcionou em lugar nenhum e eu tenho ouvido, por exemplo, acho que é uma missionária que gravou um vídeo. Parece que ela
é coreana ou ela é japonesa. Eu não tenho certeza de que país ela pertence. E ela contou como que o comunismo, que é um desastre, né? O comunismo nunca funcionou em lugar nenhum. E ela contou, né, que lá na Coreia do Norte foi levado, né, que o comunismo foi levado para a Coreia do Norte através do o avô do Kim, né, do Kim da Coreia. Ele disse para as igrejas, né, disse para as igrejas, os pastores, que ia levar uma nova política, né, que ia levar para o seu país o comunismo, e que o pobre e o rico ia viver bem. Aí disse, numa reunião entre os religiosos, pastores, padres, pessoas de todas as religiões, ele disse o seguinte, que os pastores não devia falar em política e não entrar em política, os pastores, os religiosos, que tinha que trabalhar nas suas igrejas e que não deveria dar opinião nenhuma. Aí ele combinou assim e ele disse, a política vocês devem deixar para os políticos. E vocês que são da igreja, só cuide da igreja, não fale de política e nem entre na política. E assim fizeram ali na Coreia do Norte. E enquanto os que faziam parte da igreja estavam preocupados com a igreja, aqueles que defendiam o comunismo começou a semear, né, a semente do comunismo e se alastrou ali na Coreia do Norte, e eles deram ordem e incendiaram todos os templos, né? Todos os templos das igrejas, tacaram fogo nos templos das igrejas e executaram, né, todos os religiosos, né, prenderam, executaram, né, e hoje não pode mais falar na Bíblia hoje, né? Hoje, se comentar a Bíblia, por exemplo, publicamente ali, então as pessoas são presas e são executadas, né? Então, o comunismo não funciona, né? Nunca funcionou em lugar nenhum, como o caso da grande fome de Mao, que está relatando naquele livro. E tem aquele livro também, A Maldição de Stalin também. Stalin também dizia que ele veio, ou seja, ele surgiu, né, como pai dos pobres, né? E ali ele começou a governar e também ele exterminou seu povo, né? Ele exterminou seu povo, Stalin exterminou seu povo, se eu não me engano, acho que é na Rússia, né? Na Rússia que Stalin começou a governar, e ele causou uma grande fome artificial também lá num país também. Ele causou uma grande fome. É um dos países, né, que estava ali de fronteira com a Rússia, e que muitos pereceram, né? Então tem aquele livro A Maldição de Stalin. Então eu gostaria que todos lessem esses livros que informam a realidade,
O que é o comunismo? O comunismo nunca funcionou em lugar nenhum, né? E também as pessoas não podem dividir e nem também viver pedindo perdão porque é branco, porque é negro. O negro também não precisa chegar no branco e pedir perdão para as pessoas que são raças brancas, ou qualquer raça, né? Ou qualquer língua. Não tem necessidade de pedir perdão porque é branco ou porque é negro. Isso daí não é justo, isso daí. A gente tem sim que se humilhar, tem que amar uns aos outros, mas não querer pedir perdão sem motivo nenhum. Não há motivo porque eu sou branco, eu vou pedir perdão para o outro porque eu sou branco. Não tem essa necessidade. Isso daí não é o bom caminho. E nem o negro também chegar e pedir perdão para o branco sem motivo. Sem motivo não se pede perdão. Temos sim que pedir perdão ao Criador dos céus e da terra, porque muitas vezes nós não acreditamos na palavra do Criador, nós não acreditamos na Bíblia, que a Bíblia ela é o livro dos livros, né? Então a gente vê muitas coisas erradas e entender que as pessoas precisam sim preservar as reservas sim de florestas. Precisamos reservar. A gente não é contra preservar as matas, os rios, lagos. Só que a gente não pode ficar endeusando o meio ambiente e querendo inverter as coisas, porque hoje a verdade muitas vezes é tido como, por exemplo, aqueles que falam a verdade, aqueles que falam o que é bom, é tido como opressor, né? Por exemplo, a igreja é tido como opressor, o empresário, o rico é tido como opressor, né? Não é impressor, é opressor, é tido como opressor e em muitas ideologias o pobre é o oprimido, né? E que aquele que tem empresa, ele é o opressor das pessoas. Mas a gente sabe que em regimes ditatoriais, regimes comunistas, a gente sabe que o pior opressor é o Estado, né? Porque o Estado, ele não perdoa. Quando as pessoas em países de regimes comunistas, o Estado, ele prende, ele muitas vezes enforca, muitas vezes ele executa as pessoas, ele acha que tem que exterminar aquela pessoa, né? O Estado é muito agressivo, né? Então não é bem assim, né? Como essa ideologia marxista, né? Stalinista, que diz que, por exemplo, o pai de família é considerado opressor, ou então que o homem é um opressor, que a mulher é oprimida. Não existe isso daí. A gente tem que explicar, porque aqui a gente está dando
um esclarecimento, aqui é uma palestra, a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre esse assunto. Então, esse negócio de dizer que o homem é opressor, que o empresário é opressor, que o rico é opressor e que o pobre é oprimido, isso daí é um joio. O que é o joio? É uma semente do mal. Então, esse joio tem destruído muita gente, que é a semente do mal. Então, temos que plantar a boa semente, né? Como tem acontecido e eu tenho comentado, né? Eles acreditaram, né? Os pastores, os líderes das grandes igrejas da Coreia, eles acreditaram e deram ouvido, né? Para aqueles que queriam levar o comunismo para aquele país, que eles tinham, os pastores e todos os religiosos tinham que ficar calados e não falar em política. E assim eles enganaram o povo, né? Em muitos lugares, implantando o comunismo. As pessoas, seja de qualquer religião, ele tem que conhecer a política, sim. Ele precisa conhecer e discernir entre o bem e o mal. Não é porque as pessoas, todos, devem conhecer, sim, o que é política, o pobre, o rico, a classe média, né? A classe média precisa sim conhecer o que é política, só que tem que discernir, né? Discernir e tem direito de votar também, todos têm direito de votar, né? Como se fala, por exemplo, no dia 7 de setembro, que sempre comentário, e sempre foi um dia que é o dia da independência do Brasil, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu estava na escola, a gente sempre ia no dia 7 de setembro nos desfiles, né? Tinha aqueles desfiles do dia 7 de setembro e a gente ia e participava, né? Então, a gente tem que conhecer política, mas também tem que votar para as pessoas que têm intenção de fazer bons projetos, não projetos do mal para destruir pessoas, para tirar o direito do pobre, para tirar o direito da dona de casa, enfim, tirar o direito das pessoas, para aprisionar, escravizar as pessoas. As pessoas têm que discernir, né? Tem que discernir, independente se é de um lado ou do outro, temos que entender que não podemos defender as coisas erradas, temos que defender o que é bom, o que preserva a família, o que incentiva o trabalho, o que incentiva a pessoa a estudar, que incentiva as pessoas a pensar, porque o comunismo não quer pessoas que pensam, ele quer pessoas que sejam escravizadas, né? Porque o comunismo, ele é contra o cristianismo, né? O comunismo é contra o cristianismo, né? A gente vê também a história do Richard, né? Que ele foi um pastor lá da Romênia e ele foi preso, né? Ele ficou 14 anos preso em cadeias comunistas. E a gente sabe que o comunismo não pode associar com o cristianismo. E o comunismo é contra o cristianismo. O comunismo não aceita o cristianismo. O que perturba
o comunismo, as pessoas que defendem essas ideologias, é o cristianismo. Eles querem eliminar o cristianismo. É o que aconteceu lá na Coreia, né? Que o avô do Kim, né? Do coreano, que hoje ele é presidente da Coreia, ele enganou a população, porque ele disse: vamos trazer uma nova política e tudo vai correr bem, o pobre e o rico vai viver muito bem. Mas o que aconteceu? Eles pôs ali, implantaram o comunismo e eles queimaram todas as casas de oração e exterminaram todas as oposições. Isso começa em muitos países e depois vai de mal a pior, né? Então vamos defender os bons princípios. Então eu indico esse livro, né? Esse livro aí, A Grande Fome de Mal, e tem aquele livro A Maldição de Stalin, né? Que é muito importante. E tem outros livros também que são importantes. Eu quero aqui comentar um pouco agora, saindo um pouco desse assunto, vamos para o assunto principal, o assunto muito importante e necessário, que eu vou falar sobre chá. Vou comentar um pouco sobre chá solúvel. Tanto o chá que não é solúvel é bom, como o chá solúvel. O chá solúvel é mais fácil. O chá solúvel é só misturar na água morna, né? Ou água quente, ou então na água fria, né? Eu quero comentar um pouco. Eu vou ver aqui alguma coisa na tela do meu computador. As pessoas notam que tem hora que eu olho para cima, né? Olho para cima, às vezes sai um pouco do foco, né? De olhar para as pessoas quando as pessoas assistem, por exemplo, as palestras que a gente grava, a gente não está fixado só para as pessoas. Certo seria só olhar para frente falando para as pessoas, mas a gente tem hora que sai um pouco fora, porque a gente olha na tela do computador também, né? O chá verde solúvel, ele é bom? Então vamos ver, né? Ó, pessoal, a gente vai comentar sobre esse assunto, né? Então, o chá verde e todos os chá também, não é só o chá verde, né? Que tem ganhado mais espaço, né, na vida das pessoas. E o chá verde solúvel é muito bom, com certeza, e tem vários benefícios, né, para as pessoas. É muito bom, com certeza. E é fácil também das pessoas preparar esse chá. O chá verde solúvel é uma opção prática e rápida para quem quer desfrutar dos benefícios do chá sem precisar preparar a infusão tradicional, né? Então, ele pode ser encontrado em sachês, né? Ou em pó, e pode ser dissolvido em água quente ou fria. O chá verde solúvel ele é rico em antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, né? E previne contra envelhecimento precoce, né?
É uma fonte de cafeína que ajuda a melhorar o foco e a concentração, né? E algumas dicas para o chá verde solúvel. Inclui misturar, né, o chá verde com suco de limão ou laranja para dar um sabor mais refrescante, né? Existe já o chá verde solúvel que ele já tem é, o, o limão misturado, o abacaxi. Mas se não tiver, pode misturar, sim. Pode misturar. Por exemplo, se o chá for solúvel, pode misturar o limão, pode misturar laranja, pode misturar abacaxi, que dá certo também. Mas já existe o chá solúvel que já vem com o abacaxi, com o hortelã, né? Sabor de hortelã, já existe isso daí, já existe. Ele já vem associado, né? Ao abacaxi ou então ao hortelã. Isso é muito bom, né? Então, é um sabor refrescante, vai dar, sim, uma influência muito boa e vai ajudar as pessoas, né? O chá solúvel é muito bom, é necessário, sim, né? Para as pessoas que pode ser feito, né, facilmente em água quente ou fria. Os benefícios do chá verde solúvel é muito e são muitos, né? Então ele é bom, ajuda a proteger o corpo, por exemplo, o organismo, né? Contra radicais livres, pode levar doença crônica, né? Além disso, o chá verde solúvel pode ajudar a melhorar a função cerebral, ajuda também, né? A função cerebral, reduzir risco de diabetes, tipo 2, diminuir os níveis de colesterol, aumentar o metabolismo e promover a perda de peso, porque é fácil as pessoas perder peso tomando chá, mas não é só o chá, né? Não é só o chá, para as pessoas perder o peso, tem que tomar o chá, mas tem que comer alimentos magros, comer frutas, hortaliças, evitar muito carboidrato, né? Então tem que evitar, né, o carboidrato, porque o excesso de carboidrato engorda. Tem que evitar o refrigerante, tudo que é refrigerante que tem açúcar. Eu já tenho comentado que os refrigerantes têm muito açúcar. Eu já comentei que cada latinha de refrigerante tem 3 colheres de sopa de açúcar. Eu já comentei isso daí, mas a gente sempre tem que repetir, porque isso daí é um comentário, é uma palestra, né? Esse assunto que a gente fala tem que ser comentado sempre, sempre repetir, né? Com certeza, né? Porque aquele ditado que a gente sempre fala, uma mentira repetida 1000 vezes, as pessoas vão acreditar que é verdade. Mas a gente vai reverter, a gente vai repetir a verdade, e, se possível, até 1000 vezes, para as pessoas gravar no seu subconsciente, né? A verdade, né? E não a mentira, né? Então, é muito importante isso daí. E a gente tem que cuidar e armazenar no lugar certo o chá verde, né? O chá verde, tanto solúvel como
aquele que não é solúvel, né? Então, as dicas para incluir o chá verde solúvel em sua dieta é muito bom. O chá verde solúvel é uma ação, é uma adição versátil à sua dieta diária, que pode ajudar também a emagrecer, né? Existem muitas receitas deliciosas sobre o chá verde e sobre outros chás, né? São muitos os chás que existem, né? Então, tanto solúvel como não solúvel são uma boa opção de a gente, ou seja, as pessoas usar o chá verde, tomar o chá verde, não só o chá verde, né? É claro que a gente não pode cometer também excesso, né? Nada em excesso, fazer tudo balanceado, controlado, né? Por exemplo, para emagrecer, vamos ver para emagrecer, né? Vamos ver aqui que o chá também ajuda a emagrecer, ajuda. Como eu já tenho comentado, né, e a gente vai nessa continuidade, né, desse assunto, a gente vai buscar alguma coisa aqui. Como fazer uma dieta para emagrecer? Tanta gente fora do peso, né? E que muitas vezes fica até doente, né? Fica doente porque as pessoas cometem excesso, né? Pessoas compulsivas, tem pessoas que é compulsiva, né? Come, 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 e sente um vazio, então essas pessoas que têm esse problema, ele sente um vazio, então ele procura preencher o seu vazio comendo bastante, né? Isso daí existe, né? Existem pessoas assim. Fazer uma dieta para emagrecer de forma saudável, a gente sabe que é importante manter uma alimentação equilibrada, ingerindo, né, menos caloria. Tem que fazer isso, né? Priorizando o consumo de proteína magra, gordura saudável, fruta, vegetais, frescos, cereais, integrais. Então tem que fazer isso, né? Agora, tem que evitar, por exemplo, os queijos com muita gordura, sorvete, esses sorvetes industrializados, né? Sorvete industrializados, refrigerantes, temperos prontos, ou macarrão instantâneo, aqueles temperos prontos, isso deve evitar, né? Senão não tem como emagrecer, né? Deve ser evitado, né? Coisa que tem caloria, açúcar, aditivos químicos, né? Que pode atrapalhar a perda de peso, né? Algo que atrapalha, né? Então, o que comer, né? Para as pessoas emagrecer? Tem que tomar o chá, pode tomar o chá verde, pode tomar o chá de hortelã, pode tomar vários tipos de chá, né? O chá solúvel, pode tomar que vai ajudar mais as pessoas. Antes de escolher o que comer durante a dieta, é importante saber a quantidade de caloria que pode ingerir ao dia. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que comer, por exemplo, proteínas magras. Proteínas magras, por exemplo, para emagrecer,
é muito fácil. Não esquecer do chá, tem que tomar o chá sim, fazer uma dieta, fazer caminhada, tudo isso também. Não é só tomar o chá, tem que tomar o chá, mas também tem que tomar a água, é claro, né? Não vai ficar só tomando o chá 24 horas e não tomar água. Tem que tomar a água também. E nada de refrigerante, né? Nada de refrigerante, né? Então, as proteínas magras, por exemplo, é, como o frango, peixe, o tofu, o queijo branco sem muita gordura, a ricota, a cottage, queijo Minas, que contém menos teor de gordura, né? E ajuda a diminuir a quantidade de caloria na dieta, né? Então, além disso, por serem digeridos de forma mais lenta, as proteínas ajudam a controlar a fome e diminuir o impulso de comer facilmente, ou seja, facilitando o emagrecimento. Também pode usar legumes, saladas, verduras, né? Tudo que é da horta também vai contribuir para emagrecer e a pessoa não vai ficar doente, né? Agora, fazer dieta, ficar sem comer, aí as pessoas ficam doentes, né? Agora, se as pessoas comer hortaliças, saladas, né? Vários tipos de frutos da horta, as pessoas vão emagrecer e não vai ficar doente, né? Por quê? Porque está comendo coisas, proteínas magras, né? Então, é importante proteínas magras em todas as refeições, né? A ingestão diária recomendada das proteínas deve ser em torno de 30% do valor calórico total da dieta. Gordura saudável, por exemplo, né? Os alimentos ricos em gordura saudável, como azeite extra virgem, também não pode exagerar no azeite também. Se exagerar no azeite também não dá certo, né? Tem que ter, tudo tem que ter moderação, como a gente usa muito a palavra moderação, né? Azeite extra virgem, as oleaginosas como nozes, o amendoim, semente de abóbora, girassol, chia, que ajuda a acelerar o metabolismo, além de promover a saciedade, contribuindo para o emagrecimento, né? Consumir gorduras saudáveis, incluindo todos os dias na dieta para emagrecimentos, pequenas porções ao longo do dia, né? Sempre comendo as pequenas porções, alimentos que não sejam muito calóricos. Apesar de serem saudáveis, esses alimentos são muito calóricos e, por isso, a ingestão diária não deve ultrapassar 20% do valor calórico total da dieta. Frutas e vegetais frescos. Algumas frutas frescas, como morango, mamão, kiwi, pera, melão, têm poucas calorias, são ricos em água, fibra, e então ajuda a controlar a fome, contribuindo para o emagrecimento. Já os vegetais frescos, como vagem, tomate, alface, couve-flor, também promovem emagrecimento, pois são ricos em vitaminas, águas, fibras, que ajuda também a prisão de ventre, além de controlar o apetite, né? Então, o consumo de frutas frescas, inteiras, é muito importante. Fresca,
inteiras, ao menos 3 vezes por dia, vegetais, por exemplo, crus, ou em preparação de assados, né? Grelhados, ensopados no almoço, jantar, porque também serem boas fontes de carboidratos e frutas vegetais frescas também deve ser consumido todos os dias e até 40% do valor calórico, né? Total da a dieta, né? Também os cereais, né? Os cereais integrais, arroz integrais, pão integral, macarrão integral também, alimentos ricos em fibra, né? Em fibra. Também é importante, né, consumir, porque vai ajudar o consumo, consumir, por exemplo, cereais integrais, arroz, integrais, tudo deve ser integrais, né? As frutas, as leguminosas, a castanha, os grãos e assim, alimentos termogênicos também. Ajuda, como canela, pimenta, chá verde, hibisco, hibisco também é um chá também, né? Maca peruana e assim por diante. Tem muitas coisas boas para fazer, né? O cardápio, por exemplo, para emagrecer, é de 3 dias para emagrecimento rápido. Existe uma tabela, né? Tem uma tabela para as pessoas emagrecer e é muito fácil, né? Por exemplo, a pessoa pode fazer uma dieta. No primeiro dia, pode usar uma xícara de chá de hibisco, mais uma fatia de pão integral, com uma colher de sopa de creme de ricota, né? No café da manhã, né? Café da manhã. Aí no segundo dia, por exemplo, um iogurte desnatado natural, pode ser, né? Uma colher de sopa de semente de girassol, mais um kiwi, no segundo dia, né? Do café da manhã, né? Aí no terceiro dia pode comer uma fatia pequena de mamão, né? Com uma colher de sobremesa de aveia em floco, mais um omelete com um ovo, o café da manhã, né? O lanche, por exemplo, o lanche da manhã, quer fazer um lanche, pode, por exemplo, o café, o lanche da manhã pode ser 4 avelãs mais uma maçã com canela, no primeiro dia. O segundo dia pode também, no lanche da manhã, uma xícara de chá verde mais uma fatia média de melancia. Pode também. No terceiro dia, por exemplo, no lanche da manhã, pode ser 6 castanhas de caju mais uma fatia pequena de melão. Então, as pessoas têm que montar, né, a sua dieta, né? Por exemplo, almoço e jantar. Vamos ver, no primeiro dia do almoço, um filé pequeno de peito de frango grelhado, mais 2 colheres de sopa de arroz integrais, né? Mais 3 colheres de sopa de salada de repolho cozido.
e tomate, beterraba ralado, mais uma laranja pequena. No almoço e também no jantar também pode fazer. Aí no segundo dia, por exemplo, no almoço e jantar, uma posta de peixe assado, pode fazer assim, né? Mais 3 colheres de sopa de batata e brócolis assado, né? Mais 2 colheres de sopa de couve refogada, mais uma fatia pequena de melancia. No almoço ou no jantar, né? Aí no terceiro dia também, pode, por exemplo, um hambúrguer de tofu, né? Grelhado, mais uma berinjela média assada com molho de tomate, mais 2 colheres de sopa de salada de cenoura, chuchu, abobrinha cozida, mais 5 morangos médios. Então, pode fazer isso daí. Pode, por exemplo, lanche da tarde. O lanche da tarde também, no primeiro dia também, as pessoas podem fazer da melhor maneira, né? O lanche da tarde pode ser um iogurte desnatado natural e 2 castanhas do Pará. Pode ser desnatado e pode ser o iogurte, ele não engorda, né? Não engorda, mas seria o melhor o desnatado mesmo, né? Vou repetir, o primeiro dia, um iogurte desnatado, natural, 2 castanhas do Pará. É o lanche da tarde, né? O terceiro dia, por exemplo, é nozes mais uma pera. É assim que se emagrece, né? É no segundo dia, né? No primeiro dia, segundo dia. E no terceiro dia, 200 ml de suco detox com couve, laranja e linhaça. E assim por diante, as pessoas vão montando, né, a sua dieta, né, comendo fruta, né? As pessoas, se fizer uma dieta comendo fruta moderado, só as frutas que ele come, por exemplo, vai ajudar a emagrecer, e tomando chá, né? É muito importante, né? Como evitar? Durante uma dieta para emagrecer rápido, é importante evitar os seguintes alimentos: cereais refinados, açúcar refinado, arroz branco, macarrão branco, pão branco. Isso daí engorda, né? Açúcar de todo tipo, sorvete industrializado, sorvete, chocolate, biscoito, sorvete, chocolate recheado, né? Suco de caixinha em pó, tudo isso tem que abandonar, né? Carne processada, por exemplo, salsicha, linguiça, mortandela, bacon, salame, presunto, peito de peru, tudo isso daí vai engordar, as pessoas não vai emagrecer, né? Laticínio rico em gordura, leite integral, manteiga, margarina, creme de leite, queijo amarelo, como Gouda, prato cheddar, né? Cheddar, acho que é. Alimento rico em sal, tempero em cubos, molho inglês, molho shoyu, macarrão instantâneo, comida pronta, congelada. Então, tudo isso daí vai fazer mal. Tudo isso daí faz mal, com certeza. Então, está aí, né? As pessoas têm que fazer dieta com mais frutas e hortaliças. Basear isso daí. Frutas e hortaliças. Isso daí vai sim ajudar. E as pessoas não vai ficar doente, né?
e tomar o chá, né? Podemos optar, por exemplo, como eu tenho falado, né? O chá solúvel. Hoje tem vários tipos de chá, como eu tenho comentado. Tem o chá verde, com abacaxi, tem o chá verde com hortelã, tem o chá verde com limão. Se não tiver o limão junto, por exemplo, você comprou o chá verde, você pode misturar o limão também, né? Mas já vem, tem muitos chá, já vem na lata ou no pacote, né? Já vem incluído o limão, né? Então está aí, né? Então as pessoas têm que ser inteligentes, né? E se alimentar bem, porque as pessoas vão ter saúde através de uma boa alimentação. Se ele comer coisas ruins, coisas que faz mal, coisas que aumenta o mau colesterol, né? Aumenta a toxina, então aí ele vai sofrer, né? Então está aí e que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Compartilhe, repita, né? Assista sempre e pode se inscrever também, né? Escrever no canal, no nosso canal, né? Pode se inscrever. Até a próxima oportunidade.